Programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje falando sobre o apoio aos pacientes e suas famílias que enfrentam as doenças, os cânceres de sangue, que necessitam, portanto, da doação de medula óssea, quais são os caminhos que a sociedade tem encontrado para poder amenizar o sofrimento deles, dar todas as condições para a sua recuperação e ainda o nosso papel como cidadãos de contribuir também por meio da doação de medula. A gente conversa hoje com a doutora Carmen Vergueiro, médica hematologista da Santa Casa e presidente da AMEL, a Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. No bloco anterior, a gente já conversava sobre, enfim, tudo o que é necessário em torno desse paciente para que ele tenha plenas condições mesmo de se reabilitar. E a gente ficou devendo o seguinte, falar sobre a importância final da doação. Mas, primeiro de tudo, o que é e onde fica a medula óssea? A doutora destacava que essa é uma das principais dúvidas que ainda hoje chegam até os postos de doação. A gente sempre escuta a pessoa confundir medula óssea com medula espinhal, porque realmente a medula espinhal é que é a mais conhecida, então é aquela que passa na coluna vertebral, mas na verdade medula, o médico diz medula para tudo que está dentro do órgão, a parte interna é medula. Então, todos os órgãos têm a parte externa e a parte interna. Né? A parte interna do osso é que é a medula óssea, não a coluna. Então, todos os ossos do nosso organismo têm medula óssea. É aquele, quando a gente quebra um osso e vê lá dentro aquele sanguezinho, aquilo que a gente chama de tutano popularmente, aquilo é a medula óssea. Então, a medula é a fábrica do sangue. Seria como se fosse uma transfusão. Quando a gente colhe a medula óssea, a gente vai colher um sangue, só que é mais gorduroso. Né? E o que tem lá dentro? Tem aquelas células que são as células tronco hematopoéticas, as células que dão origem ao sangue. Então, para se realizar um transplante de medula óssea, nós precisamos colher o material de dentro do osso, né, do tutano, que é rico em células progenitoras do sangue, que vão dar origem aos glóbulos brancos, aos glóbulos vermelhos e às plaquetas. Geralmente, que região do organismo que se prioriza para poder fazer a doação? Então, tem duas formas de doação. Uma que é colhendo do osso da bacia, aqui da região posterior. Então, a gente colhe com uma agulha, com uma seringa, e o doador, para não sentir dor, ele recebe uma anestesia. Então, essa é uma forma colhendo diretamente do osso, é a medula óssea. E vale destacar que isso só ocorre quando ele efetivamente vai salvar uma vida, né? Porque, do contrário, é uma simples amostra que você colhe para poder ficar no banco registrado o seu código genético. Sim, então, assim, existem duas formas de doar, mas você só doa se você for compatível. Né? Então, assim, voltando à forma de doação, tem uma que é doando pela bacia e a outra é pela veia. Como que é feita essa forma de doar pela veia, que é simples? Você recebe durante 5 dias um medicamento que estimula muito a produção do seu sangue. Então, as células-mãe que estão dentro do osso, elas vão para as veias. E daí, quando elas atingem um número alto, elas podem ser filtradas. Então, vai ser com uma agulha, você vai, como se fosse doando sangue, vai passar por um tubinho, vai filtrar o sangue, tirar só as células-mãe e devolver o sangue para o doador. Então, ele vai estar sentado, tranquilo, é como uma diálise, mais ou menos, assim, tem uma máquina que doação filtra. De plaquetas, por exemplo. Exatamente, é exatamente a máquina que é usada para doar plaqueta. É como uma doação de plaqueta. Você vai, senta e fica esperando filtrar. Esse procedimento varia, pode durar 4 horas, mas depende muito do número de células que você consegue. De todo modo, então, é um processo simples, rápido. Então, existem essas duas formas, e as duas formas, assim, simples, que podem salvar a vida de uma pessoa. Então, realmente é uma coisa muito poderosa, né? Agora, bem doutora importante. Carmen, fala-se muito hoje em dia sobre a questão do cordão umbilical ser uma fonte, né, dessas células e também das próprias doações que ocorrem do paciente para si mesmo, claro, quando ele não encontra um doador compatível dentro da sua família. Isso é uma alternativa à doação de medula óssea ou ela prossegue sendo importante? Existem fontes diferentes de célula tronco hematopoética. A gente pode coletar na célula do cordão. Então, o que é a célula do cordão? O cordão umbilical, quando nasce o bebê ali que está na placenta, aquele cordão, ele é rico nessas células que dão origem para o sangue. A gente pode colher aquele sangue que sai do cordão e de lá usar aquele material para substituir uma medula óssea. Qual é o problema? Que o cordão tem um limite em número de células. O volume dele é restrito. Então,
Se o paciente for uma pessoa grande, talvez o número de células não seja suficiente. Existe, em média, os cordões, eles são oferecidos para pessoas até 50 quilos. Tá? Então, o cordão é uma fonte muito boa, principalmente para criança, né? Mas tem algumas diferenças entre as propriedades que a gente vê das células do cordão e das células colhidas na medula óssea. Então, não é para todo caso que a gente pode usar o sangue de cordão. A outra possibilidade que tem é de fazer, você perguntou sobre o transplante que é autólogo, da pessoa para ela mesma. Esse transplante é só usado em casos muito específicos, não é para toda doença. E algumas doenças ele não é curativo, ele é só uma maneira de melhorar a qualidade de vida do paciente. Porque se a doença está dentro da medula óssea, dentro do sangue, você tirando essa medula óssea e recolocando, você traz ela de volta. Então, você tenta tirar, tratar o paciente, diminuir o número de células do tumor e recolocar. E assim prolongar a vida do paciente, mas normalmente não é curativo, né? Então, o que existe, além do uso da célula de cordão, da célula da medula e do sangue periférico, que são as 3 fontes que a gente tem, é que hoje em dia existe uma forma de transplante que é usando a mãe ou o pai. A gente chama de transplante entre haploidênticos. São pessoas, a gente sabe que o pai e a mãe nunca são idênticos ao filho. Por quê? Porque a gente recebe metade da informação genética do pai e metade da mãe. Então, eu não vou ser igual ao meu pai e à minha mãe. E para o transplante de medula é muito importante a compatibilidade. É importante que seja 100% a compatibilidade. Quanto maior a compatibilidade, menor a chance de você ter rejeição e maior a sua chance de pega. Agora, esse método de usar o transplante com a própria mãe vem crescendo e vem ganhando muito campo. Tem tido cada vez resultados melhores. Então, é uma outra forma que ainda não é usada rotineiramente, mas na falta de doador pode ser lançada a mão. De toda forma, a doação ainda permanece sendo fundamental. A primeira opção e onde a gente tem os melhores resultados é quando a gente encontra um doador compatível. Então, sempre, todo paciente que precisa de um transplante vai buscar um doador. Vai à procura ou na família, que é o ideal, quando a gente tem um irmão compatível, aí a chance é de 25%, ou no registro de doadores de medula, nesse grande banco de dados, né, em que as pessoas se cadastram voluntariamente para ajudar. E aí, quando aparece um paciente que tem a mesma compatibilidade, aí sim esse doador é chamado para doar. Bom, doutora Carmen, nós certamente poderíamos falar muito mais sobre esse assunto. O programa caminha para o encerramento. Agradecemos e, para finalizar o programa, deixamos também com uma dica do programa Sociedade Solidária, você que está nos acompanhando, o artigo Lei Pietro. É um artigo do criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, onde ele fala justamente sobre iniciativas que em todo o país estão colaborando para aumentar o número de doadores. E ele faz o seguinte apelo: eis o tocante pedido que deve atingir um número expressivo de cidadãos, formando uma corrente solidária em prol de milhares de enfermos que esperam pelo transplante. Nada fortalece e tranquiliza mais a alma do que a certeza do dever cumprido. Que todos nós possamos ter essa certeza, então, tomando a iniciativa que cabe a nós, que é de nos cadastrar e, uma vez solicitados, efetivamente fazer a doação. Doutora Carmen, agradecemos mais uma vez pela presença da doutora aqui hoje no programa, dedicando essas palavras e parabenizando também pelo trabalho. Sejam sempre muito bem-vindos à LBV. Muito obrigada e parabéns pelo programa. No programa Sociedade Solidária, conversamos hoje com a doutora Carmen Vergueiro, médica hematologista da Santa Casa e presidente da AMIO, a Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Esse tema é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele aqui no Sociedade Solidária. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.